o Caxias, ele realmente não é uma pessoa legal. Sim, eu estou falando de uma maneira meio que frívola. Ele pega uma situação péssima lá, ele consegue arrumar o exército, consegue andar para frente, é 1000 vezes melhor do que estava antes em termos estratégicos, em termos dos soldados serem alimentados, poderem ter roupa de frio. Então, ele é um cara que organiza o exército. Agora, é um cara que está o tempo todo falando mal dos outros oficiais, e é uma pessoa... É um andante, ele é o general, então ele vê de uma maneira que você fala, puxa vida. Então, ele tem uma determinada batalha em que morre muito mais gente do que seria o razoável de morrer. Nesse episódio do podcast do Publish News, fomos até a Feira do Livro, onde selecionamos a mesa com a escritora e editora Beatriz Bracher, que conversou com Joca Reniers Terron sobre o livro Guerra 1, que lançou pela editora 34, livro sobre a Guerra do Paraguai, a primeira obra de uma trilogia que será composta inteiramente de trechos escritos por brasileiros que participaram, além de refletir sobre a narrativa e a iconografia da guerra. A conversa explora o impacto da Guerra do Paraguai na história do Brasil, especialmente em relação à escravidão e à formação da identidade nacional. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 376 do podcast do Publish News, do dia 23 de junho de 2025, gravado no dia 21, na Feira do Livro 2025, que aconteceu entre 14 e 22 de junho na Praça Charles Miller, em São Paulo. E não se esqueça de assinar nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Beatriz Bracher e Joca Reniers Terron, apresentados por Paulo Werneck. Dia, salve pessoal, tudo bom? Eu queria convidar vocês a chegar mais aqui para o nosso próximo debate, a nossa próxima mesa literária aqui da Feira do Livro 2025. Sejam bem-vindos, acomodem-se. Tem ali as nossas espreguiçadeiras na Praça do Telão para assistir pelo telão, ou então aqui no palco Petrobras, que hoje está sendo sede de grandes discussões literárias. É um dia de celebração da literatura brasileira, dia de aniversário do Machado de Assis, né? É hoje. Acabamos de comemorar aqui com o crítico organizador da sua obra, e a gente prossegue aqui na nossa programação. Eu vou ler um agradecimento rápido. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, especialmente a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso. A gente procura fazer aqui na feira não só mesas que tenham encontros entre escritores, né, mas também essas mesas que a gente denomina encontro com, né, como é o caso dessa de agora, em que a gente tem a oportunidade de promover um grande encontro de um grande autor da literatura brasileira com o seu público. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Convido, então, ao palco a Beatriz Bracher. Eu peço palmas a ela, por favor. Beatriz, seja bem-vindo, Bia. Bem-vinda. Por favor, se pudesse sentar aqui no canto do sofá. É isso. A Bia escreveu esse livro, ou escreveu, né, montou esse livro, que é um marco aí da literatura contemporânea brasileira e também da história do Brasil, né? E para conversar com ela, a gente convidou o grande Joca Reniers Terron. Seja bem-vindo, Joca, ao palco Petrobras. Muito bom ter você aqui. Joca, que já veio como convidado, né? Lançou aqui Onde Pastam os Minotauros, foi isso, Joca? E espero que seja assim uma figura frequente na mediação, lançando seus livros. É também dos grandes autores que a gente tem a alegria de reunir com vocês. Certo? Então, muito obrigado e bom debate para vocês. Bom dia. Coube a mim, então, a responsabilidade e a alegria de conversar com a Beatriz acerca desse livro que abre uma trilogia, não é?
Então, eu vou falar um pouco, vou apresentar um pouquinho de forma mais organizada a Bia, né? Beatriz Bracher nasceu em São Paulo em 61, é formada em letras e é uma das fundadoras da editora 34. A romancista recebeu o Prêmio Rio de Literatura e o Prêmio São Paulo de Literatura pelo livro Anatomia do Paraíso, 2015. Seu livro Garimpo, de 2013, venceu o Prêmio APCA na categoria Contos, Crônicas e recebeu menção honrosa no Prêmio Casa de las Américas de Cuba. Além dos livros, Bracher escreveu o roteiro dos filmes Os Inquilinos e O Abismo Prateado, este último em parceria com o Karim Ainuz. Bem, Guerra I, ou Guerra I, não sei, Ofensiva Paraguaia e Reação Aliada, novembro de 1864, a março de 1866, é o primeiro volume de uma trilogia sobre a Guerra do Paraguai. Marcado por forte originalidade, é um romance-colagem que mergulha nos arquivos e documentos sobre o maior conflito bélico desenrolado no continente, evento definidor da conformação nacional de todos os países envolvidos. Brasil, Argentina e Uruguai, unidos na Tríplice Aliança, e seu adversário solitário e insano, o Paraguai, liderado por Solano Lopes. Em sua forma absolutamente inusual para um romance de fundo histórico, Guerra acompanha trechos retirados de documentos, como memórias, cartas, diários e relatórios militares, entre outros registros, desprezando o aspecto panorâmico do conflito em prol da visão particular, íntima. Certa vez, Georges Perec afirmou que o que nos fala é sempre o acontecimento, o insólito, o extraordinário. Disse o Perec, é preciso que haja por detrás do acontecimento um escândalo, uma fissura, um perigo, como se a vida só devesse se revelar através do espetacular, como se o eloquente, o significativo, fosse sempre anormal. Cataclismos naturais ou reviravoltas históricas, conflitos sociais, escândalos políticos. Na nossa precipitação em medir o histórico, o significativo, o revelador, não deixemos de lado o essencial, o verdadeiramente intolerável, o verdadeiramente inadmissível. O escândalo não é a explosão, e sim o trabalho nas minas. As perturbações sociais não são preocupantes em períodos de greve, elas são intoleráveis 24 horas por dia, 365 dias por ano. Em guerra, Beatriz Bracher parece corroborar a valorização do infraordinário, do ínfimo e do íntimo, predicada pelo escritor francês, ao retratar o irretratável, o calor insuportável, as noites gélidas, as moscas, o pântano, as fragilidades do corpo, os animais e as plantas, a covardia, a coragem, a morte e o horror, horror e mais horror, sempre em primeira pessoa, uma pessoa variável e elíptica, que vai sendo alternada pelas vozes de figuras célebres, como o então jovem Alfredo Tonnerre, o general Osório, o almirante Tamandaré e nomes desconhecidos, como o médico cirurgião Xavier Azevedo, o tenente-coronel Albuquerque Belo, o cadete Dionísio Cerqueira e o voluntário da pátria Jacob Dick. Neste primeiro volume, que será sucedido por outros dois, tão alentados quanto, não importa o extraordinário da guerra, a cronologia explícita e impessoal dos livros de história e dos verbetes de enciclopédia, mas o verdadeiramente intolerável, o verdadeiramente inadmissível, a violência contra homens, mulheres e crianças, a exploração dos corpos de escravizados sem alternativa a não ser o trabalho escravo ou a morte nos charcos do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, a eclosão de um genocídio e os homens voluntários e involuntários presos a um destino que não podem senão intuir. Tema inexplicavelmente inexplorado pela literatura brasileira, a Gran Guerra, como os paraguaios a chamam, encontra, enfim, a sua forma
e representação na trilogia de Beatriz Bracha, que, como afirma Nuno Ramos na apresentação do primeiro volume, é, em si mesmo, um acontecimento. Bem, bom dia. Bem, eu acho providencial a gente começar pelo começo. Então, queria ouvir como surgiu o livro. E, depois de ter surgido, né, como ele acabou tomando a sua forma atual, né, quanto a essa forma fragmentária de narrativa, né? Então, acho que podemos começar por aí. Bom, primeiro, obrigada pela resenha, pela crítica, adorei, achei muito legal. E obrigada para o Paulo Werneck ter convidado e vocês todos estarem aqui. Bom, eu li um livro que são as Memórias do Toné, e lá o Toné, muito jovem, ele foi para a guerra, e ele conta ele descreve algumas cenas. E o Toné é muito... Não só ele escreve muito bem, mas o épico dele também é íntimo. Ele consegue esses dois, diferentes de outros. E a cena que ele descreve é sobre um soldado, um tenente, um jovem oficial, que estava no acampamento brasileiro, ao lado do acampamento argentino, e os dois passando muita fome, mas os argentinos mais que os brasileiros. E os argentinos costumavam, naquele momento, invadiam o acampamento brasileiro à noite para roubar cavalos, para comer os cavalos dos brasileiros. E tinha esse tenente, ele é muito ligado ao cavalo dele, tem uma relação de afeto, e ele fica acordado a noite toda para não acontecer nada com o cavalo. Aí amanhece, ele vai dormir e acorda assustado, levaram o cavalo dele, mataram e levaram, ou levaram e mataram. E ele fica desesperado, o acampamento brasileiro todo se comove com isso, porque estava vendo, e o comandante vai para o comandante argentino e fala, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Tá? Aí o comandante argentino, aleatoriamente, escolhe 5, falaram, onde vocês foi? Não foi. Escolhem lá um, e vão matar esse, chamam o tenente brasileiro e os brasileiros para verem a cena, matam o argentino, o soldado argentino, aí o tenente volta para a barraca e se mata. E eu fiquei tão assim... eu nunca tinha me interessado pela Guerra do Paraguai, eu não conhecia nada. Mas, para mim, foi uma coisa... isso, eram os homens, ele descreve o clima, descreve como é que era a barraca, é um drama. A gente não tem conosco a gente não tem a Guerra do Paraguai na nossa história. A gente aprende na escola, mas história também é o nome das pessoas, o que aconteceu com muitas pessoas, os causos, mas não causo como curiosidade, causo como drama, como humor, enfim. E eu fiquei um pouco agoniada com isso, sabe? Um pouco achando errado isso. E aí eu comecei a ler outros diários, livros de memórias de pessoas que combateram na Guerra do Paraguai. Também 3 que eu peguei, talvez outros tenham feito, e escreveram livros História da Guerra do Paraguai. E, enfim, a regra para entrar é que tivesse combatido na Guerra do Paraguai, ou que fosse algum político ou jornalista relacionado ao tema e o texto fosse daquela época. E aí eu fui lendo, desde 2016, separando uns fragmentos e cada vez me apaixonando mais. Só que eu não me apaixonava pela guerra, eu me apaixonava pelos textos, pelos homens, pela paisagem, pelos cavalos, as moscas, enfim, realmente era muito forte aquilo. E o que era forte? Era o português que eles escreviam, a maneira... ou seja, onde é que estavam esses homens? Estavam naquelas palavras. Naquelas palavras tinha o século XIX inteiro. Tinha
a noção de honra, o valor à bandeira, isso tudo que parece tão, sei lá, é difícil para a gente entender. A gente logo critica sem nem tentar entender, né, essa noção de honra daquela época, por exemplo, ou a relação com as mulheres. E lá, nas palavras deles, é uma coisa muito viva. Então, eu resolvi que eu ia trabalhar com fragmento. Aí eu pensei em escrever um personagem meu. Esse tenente foi o primeiro que eu fui atrás para pesquisar quem era. Aí tem o nome de uns oficiais, também fui lá na internet. E a ideia era misturar uma coisa minha, que ia ter um personagem, que ia percorrer tudo, com os fragmentos. E ficou completamente bobo. Porque exatamente a beleza não era contar uma história, era fazê-los viver, né? Fazer através dos textos e não da minha palavra. Aí eu resolvi que eu ia, então, porque daí dentro da história toda me impressionava muito a paisagem, a descrição do calor, do frio, os animais, a descrição dos animais, a participação das mulheres, dos indígenas, dos negros. Tinham coisas assim para a gente meio inusitadas de se encontrar numa guerra. E aí eu tentei fazer capítulos só dos trechos relativos às mulheres, aos indígenas. E aí eu percebi assim, que eu não queria estar lá, eu não podia estar nesse livro. E fazer isso já era uma escolha muito nítida para o leitor. Era quase um ensaio, e eu não queria, eu queria uma ficção. E para escrever isso e sumir, e ser... O palco era dos dados, principalmente do texto dos dados, eu demorei a entender que a coisa mais óbvia, que eu tinha que fazer em ordem cronológica. Então, quando eu resolvi fazer em ordem cronológica, que foi só em 21, 5 anos depois de começar, daí uma coisa andou fácil. Fácil, quer dizer, é trabalhoso, mas depois que você lê o livro, seleciona o fragmento, a hora da colagem é muito gostosa, muito, porque parece que as coisas... parece um pouco assim, você está pegando uma sinfonia, sabe? Pega daqui, pega dali, esse autor. E essa minha ausência, eu percebi que era muito importante. Então, era importante nomear os autores, deixar muito claro que era o texto deles, eu não estava alterando nada daquilo, colocar o nome, no final ter as fontes, e os subtítulos, porque cada capítulo vai a história, e as pessoas, a ideia é se confundir mesmo um pouco, porque você muda de gênero, é um diário, vai para um ofício, vai para uma carta, então, mas eu não queria que fosse uma confusão além do necessário. Não queria que as pessoas ficassem assim, eu não entendi, quem foi que ganhou essa batalha? Mas em que acampamento eles estão? Eles fizeram uma marcha? Então, eu pus, em cada subcapítulo, tem um resumozinho do capítulo, tipo o Cervantes faz no Dom Quixote. Porque, tipo assim, você lê esse resumo e fala, é isso que vai acontecer. Daí você relaxa e lê. Mas você sempre respeitou a cronologia? Ou você foi obrigada a roubar de vez em quando, assim? Eu roubo num período de 20 dias, assim. Então, tem uma coisa que está aqui. Por exemplo, eu vou falar, tem uma coisa nesse agora, segundo livro que eu estou escrevendo, que eu quero muito frisar e que eu acho muito interessante, que é os recrutas novos que vão chegando, as tropas que chegam, e os cavalos que chegam, e os víveres que chegam. Então, é assim, um navio arroso, vapor, né? Chegou com tantos recrutas, mais munição, mais não sei o quê. O vapor tem o nome, chegou com tal. O vapor tal foi para Correntes levar os doentes. São coisas que se repetem, sempre a mesma coisa, e, basicamente, é chegando tropa, e que aí você faz um ecozinho com, lá no Brasil, aqui no Brasil, o recrutamento, que, na verdade, se algema as pessoas e coloca nos barcos para ir para o Paraguai.
E eu acho bonito ter isso, sabe, a repetição. E cada um é um trecho mesmo, eu não repito o mesmo trecho. Então, tem um que é do final do mês e outro que é do comecinho do mês, e aí eu faço, às vezes, uma sequência com 6 desses, de uma linha. Então, é um roubo, porque não é um dia depois do outro, né? Mas são coisas inofensivas. Assim. Em prol da narrativa. Olha, vem cá. Eu li, numa das entrevistas que você deu, que você teve que adiar a publicação do primeiro volume, pois apareceu uma oportunidade de comprar alguns 30 volumes, se não me engano, de uma coleção dedicada, de mais de 3.000, ou coisa assim, dedicada à Guerra do Paraguai, né? Eu queria ter uma noção, assim, mais ou menos. Você tem uma noção, para a gente, do montante de trabalhos, de coisas que você leu, que você foi obrigado a ler, para resumir, para destilar essas 1.500 páginas, mais ou menos, vai ter a trilogia, né, quando publicada inteiramente? Só explicando, não é que eu comprei. Foi o Paulo Werneck, o culpado até. Ele recebeu uma carta de um colecionador que passou a vida colecionando livros sobre a Guerra do Paraguai. Era de 3 a 4 mil livros, assim, e querendo vender a coleção. E daí eu fui visitar e era incrível, era muito, muito incrível, porque não eram só livros brasileiros, e tinham livros atuais, livros antigos, livros, enfim, da década de 50. E hoje em dia a coleção está na Biblioteca Mindlin, até, se alguém quiser ver. É muito bonita essa coleção. E aí, dessa coleção, eu separei 100 livros, aí dei uma olhada rápida, desses 100 eu peguei 30. E daí foi um trabalho de ler de novo, selecionar, mandar digitalizar. Então, eu tive que remontar um livro que já estava pronto. E é o que eu estou fazendo com o segundo livro, que estava pronto também, quando saiu o primeiro. Eu não sei quantos livros, porque daí eu li livros, li arquivos. Acho que livros não foi tanto, deve ter sido uns 60, sim, talvez, livros. Aí, depois, tem documentos em arquivos públicos que eu peguei na internet. Tem, assim, para um literato é muito, né? A gente lê isso tudo para fazer um livro, mas para um historiador, um pesquisador, deve ser bem pouco. Sim. E já voltamos para a nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Bem, ao saber disso, assim, eu me perguntei se seria possível que a versão de guerra, né, a sua trilogia, tivesse um caráter provisório. Sabe? Na medida em que sempre vai poder surgir algum documento importantíssimo, né, que estava inacessível, que era desconhecido num primeiro momento, ou no momento da composição da trilogia, e que, de repente, mude os rumos, ou pelo menos os rumos do seu projeto, que é a partir dessa visão de dentro, digamos assim, da guerra, né? Você acha possível isso? Você teria... É uma grande dúvida minha, porque eu fico achando, esse é um romance você não fica acrescentando coisas. No máximo, tem alguns autores que mudam um pouco, que acham que é melhor assim, ou assado. E, para mim, é muito importante isso, que não seja um livro sobre a Guerra do Paraguai, mas seja um livro da Guerra do Paraguai, e que não seja um livro que queira exaurir o assunto, ou isso tudo. Mas, às vezes, surgem umas coisas tão interessantes. Já apareceu, por exemplo, e era um livro que eu tinha lido, mas me passou, eu não vi, que é um livro sobre os descendentes de alemães que vão lutar na Guerra do Paraguai. Eles moravam no Rio Grande do Sul.
E tem depoimentos, tem 5, assim, não são depoimentos, são registros em cartório, de uma pessoa oferecendo um escravizado no seu lugar para ele lutar. Então, é o substituto. E isso é uma coisa que a gente sabe que aconteceu, até lê nos livros de história que aconteceu, mas eu não tinha nada para colocar. Essa é uma aflição. Às vezes, você quer colocar alguma coisa, que você lê os livros de história e tem, mas você não acha um documento escrito naquela época. Por exemplo, não tem maldade nenhuma que os brasileiros fazem, porque são só os brasileiros que escrevem. Então, eles nunca narram, né? E a gente sabe que teve decapitações, teve estupro, teve, enfim, guerra. A gente sabe tudo que os paraguaios fizeram nesse ponto, mas não os brasileiros. E essa é a intenção do livro, um pouco do que você fala do infra-extraordinário. Eu achei muito bonito isso, nem sei se é assim, infra-ordinário, talvez. Porque a ideia é realmente estar ali dentro. Você só vê o que está acontecendo ali perto, você não tem o todo, é uma visão só brasileira, e te dá meio uma... Teve um amigo meu que falou, nossa, mas é claustrofóbico isso, não dá para 30 em 30 páginas pôr um argentino, pôr um paraguaio, uma coisa assim. Falo, não, tem que... É só a gente, e não é só que é só o lado brasileiro, é só o que aqueles brasileiros querem contar da guerra. Mas, então, eu não sei se eu vou acrescentar ou não. Olha só. Bem, a leitura do livro, em se tratando, eu sou um ficcionista, então, para mim, o livro é um manancial de possíveis ficções escritas a partir daquelas pequenas histórias, né? O substituto. É um romance, pede um romance, não pede um romance. Bem, mas a forma da guerra, a forma de guerra, a sua trilogia, né, com essa montagem de documentos, ela é completamente diferente dos seus romances e ficções anteriores, que são marcados pelo realismo, trazendo marcas características da escrita de ficção, né, como narração, personagens, diálogos, né? Você se sentiu à vontade trabalhando com a apropriação de textos alheios, né? E esse procedimento, vamos chamar isso de um procedimento, lhe causou alguma dúvida em relação à autoria do projeto? Então, na verdade, no Anatomia do Paraíso já tem citação de alguns autores que não sou eu e que no final do livro eu coloco, assim, eu anoto. E naquele caso, no caso do Anatomia do Paraíso, eu ficava assim, eu tinha uma sensação de uma certa desonestidade, assim. Eu tinha que brigar comigo mesmo, falando, não, quer dizer, você já tem aqui toda uma coisa que eu quero colocar, por que eu vou reescrever se tem isso? E muitas vezes era alguma coisa tão clara de outro autor que trazia o universo daquele autor para o romance, o que era interessante também para aquela cena, para aquela... Mas nesse Guerra foi muito tranquilo isso, porque nesse é quase uma homenagem a essas pessoas, sabe? Não é uma vampirização, é quase uma ressuscitação, uma coisa assim, não que eu seja tão importante para ressuscitar, mas, enfim, era uma vivificação dessas pessoas. E é engraçado, assim, eu tive dúvida quanto é ficção, não é ficção, mas se não for ficção, o que é? Mas quanto à autoria, eu não tive dúvida nenhuma, porque não só é uma seleção, são os meus olhos, né, ali selecionando e já vendo a história que vai ser contada, como depois tem uma outra seleção, porque vão ter várias seleções assim, e daí o corte que faz, sabe? Isso, você coloca várias vezes, chegou o navio tal, chegou o navio tal, chegou o navio tal, foi o navio tal, se comprou isso. Isso tudo é uma estratégia literária que você faz. Ou ter vários trechos curtos e ter um longo. Você acabar o fragmento com uma palavra e começar o fragmento seguinte com a mesma palavra, mas dizendo uma coisa oposta do que está sendo falado acima.
Então, mas já tiveram pessoas que me falaram, mas você se considera autora? Então, primeiro tem isso, eu me considero, isso eu nunca tive dúvida. E depois eu acho que não é fácil você sumir de um texto que você faz, né? Monta. E eu ter conseguido sumir, para mim, talvez seja o que eu mais fico orgulhosa, assim, eu não existir ali, naquele lugar. Porque a noção de escrita mais comum, ou de autoria mais comum, ela se confunde com a ideia de escrita. Mas esquece que a composição de uma ficção envolve outros elementos, né? Como a estruturação, né? A montagem propriamente dita, a ordenação da informação que é concedida ao leitor e é distribuída ao longo de uma determinada leitura. Mas eu entendo também assim que, além de um romance, o livro certamente é quase um manifesto ou uma performance relativa que propicia uma discussão sobre a própria noção de autoria e que não está isolada, sabe? Eu entendo assim que hoje um dos movimentos mais interessantes da literatura tem a ver com a recuperação do arquivo, com a recuperação do documento. A gente falava agora há pouco sobre um livro que eu traduzi chamado Os Mortos Indóceis, Necroescrita e Desapropriação, da escritora mexicana Cristina Rivera Garza, onde a Cristina ela defende a ideia de que a escrita ela sempre tem um caráter comunitário e que, quando a escrita é feita a partir do registro, do documento, do arquivo, essa noção de comunidade ela é exposta, ela atinge a superfície, vem à superfície e, claro, permite que a gente faça que os mortos falem novamente, né? Como você fez lindamente com esse livro, porque esse livro, essa trilogia, sem dúvida, atende àquela visão que o Samuel Beckett tinha do que é em si a literatura. Ele chamava a literatura de a longa sonata dos mortos. Né? Então, ele olhava para uma biblioteca e via que ali existiam vozes do passado que continuavam a ecoar e a repetir. E é precisamente o que você faz organizando esse livro, né? Essa trilogia. Mas também não há só texto, né, Bia? Há os mapas que são dispostos na abertura de alguns capítulos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua ideia de usá-los e qual o sentido deles nos livros. Essa coisa dos mortos falarem, eu vi tem um filme que eu devia ter escrito o nome, não me lembro, mas é de uma fazendeira jovem que logo na véspera da Segunda Guerra, e eu não sei de que parte da Inglaterra, mas é no interior, e que ela, por algum motivo, sabe que deve ter ali algum líquia, restos, que, se você escavar, você vai achar muito antiga. E ela acaba chamando um escavador, não é exatamente um arqueólogo, não é um cientista, não é um especialista, mas é um cara que já escavou muito, em muitos lugares. E eles escolhem, então, e começam a escavar. E aí começam a acham um barco, não sabem bem o que é o barco, precisam escavar mais. E quando você vai fazendo uma escavação, você tem que ir fazendo as paredes, assim, para que não caia a terra em cima de novo, quando chove, enfim. E aí ele vai fazendo, e daí eles descobrem que é um barco viking de funeral, é um barco de ritual, de morte, enfim. E é uma coisa extraordinária, porque isso não existe, mas aí tem um dia que tem uma chuva danada à noite, e apesar dele ter colocado o que precisa, ele vai lá para tentar colocar a lona, mas desaba tudo em cima dele, a terra, aquilo tudo. E ele vai, e daí todos vão, os que estão ajudando, e começam a tirar e salvam o homem. Aí a fazendeira fala assim, será que vale a pena? Isso aqui, a gente está lidando com morte, isso aqui tudo é morte. E eu até me emociono, acho tão lindo, ele fala, isso é vida. Isso é vida. E é isso, quer dizer, aquilo lá que estava morto vai ficar vivo de novo. E isso que você falou, da colaboração, isso tudo, essa autora mesma, ela cita,
Como tem a teoria de que o autor morreu já na década de 60, de 70, com a ideia de que a gente é composto por tanta gente e por tantas coisas que a gente leu, por tantas coisas que a gente viveu. Então, quando a gente escreve um romance, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão de ser uma passagem, né? Você passa umas coisas através de você, você reelabora, você isso tudo. Então, bom, e os mapas? Os mapas, tem 2 tipos de mapas. Em cada início de capítulo tem um mapa que a gente fez, que é atual. Porque eu me perdia muito, sabendo onde que é a cidade, qual o percurso que fez, qual a distância. Então, e isso foi uma historiadora, Lucy Stumpf, que ajudou. E porque às vezes você vai localizar um acampamento, não existe hoje em dia aquele nome. Às vezes tem lagoas que não existem hoje em dia. Então você acaba pegando as descrições que os escritores fazem, que os autores fazem, que ficava a oeste, que demorou um dia para chegar até lá. Às vezes eles falam quantas milhas tem. E aí eu coloco os mapas antigos, mas eu só coloquei coisas desenhadas pelos autores que estão ali naquele livro. Porque são mapas lindos e porque eu acho que é mais uma coisa que aqueles autores, é mais uma maneira deles se expressarem. Então, eu acho que é uma coisa que faz parte da guerra e é autoral, né? Bem, em relação a toda a iconografia, né, a guerra do Paraguai ela propiciou algum avanço na indústria gráfica e na imprensa, né? Como a gente sabe. Havia revistas brasileiras, argentinas e paraguaias se dedicando à cobertura do combate? Então, foi uma coisa que eu não fui... Acabei indo atrás no final, mas eu sei... A brasileira eu sei que tem, porque daí eu fui, pesquisei artigos e páginas de jornal, como é que era a cobertura, isso tudo. A Argentina, e todo documento argentino, Paraguai e Uruguai eu evitei ver, porque justamente eu não queria muito saber para não ficar triste de não poder colocar alguns fatos que aconteceram. Mas os brasileiros que estão na guerra se referem à imprensa de Buenos Aires sempre achando ruim, porque sempre eles criticam os brasileiros, sempre aconteceu uma coisa, eles falam outras, era uma coisa muito importante para eles, é um grande assunto, assim. E a imprensa paraguaia tem um jornal humorístico chamado Cabichuí, não sei se é assim que se fala, o Cabichuí, e que é muito engraçado, assim. Esse eu não resisti e baixei o PDF com vários números dele. E, enfim, a gente é descrito como macaco, mas isso pelos argentinos também, a gente é descrito como macaco. O imperador é um grande macaco com uma coroa em cima. E tem muitas coisas engraçadas e cômicas, isso tudo. Então, com certeza, tinham correspondentes alemães e franceses na guerra também. Foi uma guerra assim, muito... A Europa ela se interessava muito por essa guerra também. Bem, o cabichuí, a cabichuí é um tipo de vespa, né, que tem uma picada muito dolorida. E era um semanário, era feito 2 vezes por semana, o cabichuí, e dirigido pelo Juan Crisóstomo Centurión, que é um personagem do Noite Dentro da Noite. E ele circulava, era usado como uma arma estratégica para, digamos, baixar a moral do adversário, porque os jornais circulavam nos acampamentos argentinos e brasileiros também, e sacaneando os brasileiros, né? Profundamente. Assim, os argentinos também, que eram chamados de cachorros, os brasileiros de macacos, os uruguaios de, não sei, alguma coisa rastejante, provavelmente. E, enfim, mas... acho que o Solano Lopes se aproveitava também do alto índice de alfabetizados entre os paraguaios, né? Porque o cabichuí era produzido no acampamento, não era produzido em Assunção, nem nada. Ele era feito ali dentro ou seja, com todas as circunstâncias, no contexto de uma guerra, né? Bem, uma das coisas que chamam muito a atenção nesse primeiro volume é
a pulsão narrativa do livro. Porque se a gente pensar assim, falar, poxa, é um romance colagem feito com a ordenação fragmentária de trechos, de textos escritos no século XIX, tá certo? Ou seja, com a distância expressiva que existe de lá para cá, com esses 170 anos, sei lá quanto, acho que é por aí, né? Por aí, 160, 170 anos que aconteceu a guerra. 165 anos. Aí você pensa, poxa, deve ser uma coisa chatésima de ser lida. E é justamente o oposto disso. Porque existe uma pulsão narrativa que te conduz e te faz ir adiante, movido pela curiosidade, pelas consequências daquilo que está sendo contado. Vai acontecer, não vai acontecer? O que vai deixar de acontecer? Como é que vai se encerrar? Como é que vai se dar? E tudo mais. Bem, cumpre um papel importante nisso os pequenos resumos que você aplica na abertura dos capítulos, dando essa panorâmica, que é um recurso dos romances do século XVII, né? Que também traziam mapas e também traziam esses resumos na abertura dos capítulos. Sei lá, Aventuras de Gulliver, Viagens de Gulliver, tem isso. Eu queria entender, primeiro, como é que você conseguiu extrair essa pulsão narrativa desses livros de uma forma tão surpreendente? Esse é o elogio que eu fico mais feliz, assim, porque eu fico pensando, esse método nunca foi feito, mas poderia ter sido feito. Enfim, eu não sinto que é inovador, porque era a única maneira que eu tinha de falar o que eu estava vendo ali, que era a única maneira. Porque importante são os textos, é a palavra deles. Então, assim, alguma hora alguém ia chegar nisso, e talvez tenha chegado já. Mas eu acho que isso que é o mais autoral, sabe? O ritmo, a fluência, isso tem a ver com escolha de trechos que não tem outra informação que não dá o ritmo, isso que, nesse segundo volume, eu estou tendo muito trabalho, porque os brasileiros eles vão indo embora, ou porque morrem, ou porque se machucam, ou porque... E os que vão chegando, eles não escreveram, muitos. Então, eu já não tenho material... Os diários são muito importantes, porque um livro de memórias, a pessoa não vai escrever que aquele dia choveu, que o cavalo se perdeu, que namorou uma moça, ou que está interessado numa moça. E isso é que dá para fazer o cotidiano da impressão. Então, agora eu estou muito preocupada com isso. Estou tentando, vamos ver se eu consigo. Então, eu fico tão feliz quando alguém fala, eu leio como um livro de aventura, porque eu acho que foi isso que eu procurei fazer, porque é uma aventura, mas eu não queria que fosse uma aventura épica, eu não queria que fosse uma aventura de heróis, eu queria que fosse uma aventura, mesmo que sejam pessoas ricas, oficiais, mas pessoal, a soma de pessoas, assim, e eu acho que deu certo. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Sem dúvida. E nada impede que no terceiro volume, já que você, desde o início, desde o primeiro, adotou a definição de romance, que você forje personagens combatentes daquele período e escreva o terceiro volume inteiro, né? E aí, escreva, usando personagens... Porque, salvo engano, tudo que é escrito no livro é escrito por homens brancos, oficiais, combatentes jovens ali, que posteriormente ganhariam títulos nobiliárquicos, né? Então, Alfredo de Toné ia virar o Visconde no futuro, aquele alemão lá do Riachuelo, que tem um nome impronunciável, viria a ser o Barão de Tefé. Mas, salvo engano,
também, a primeira citação a escravizados no livro aparece somente na página 93 do primeiro volume, num trecho do jornal baiano O Alabama. Diz assim: as ruas estão cheias de homens robustos, decididos, animados, indignados das barbáries de Lopes, mas proibidos de marcharem, porque além da pátria tem um senhor. Eu queria entender assim, qual foi o papel cumprido pela Guerra do Paraguai na questão da escravidão no Brasil. A Guerra do Paraguai, até, eu acho que abril de 66, quer dizer, ela começa em final de 64, mas até lá, os escravizados iam nessa ideia do substituto. Você não ia se você entregasse alguém para ir no seu lugar, e muitas vezes era um escravizado. Mas também sempre prestar atenção, não havia escravizados no Exército Brasileiro, havia libertos, quer dizer, ele era liberto com a condição de ir lutar. Não faz tanta diferença, mas faz. Assim, não, ele tinha que seguir as ordens como todos os outros que estavam ali, isso tudo. Em 66, você passa uma lei de que o governo vai passar a comprar escravizados que se dispõem, que os donos queiram vender, aí não é mais o substituto. O senhor daquele escravizado vende, e daí o governo paga e ele vai para a guerra. E, muitas vezes, os senhores eles vendem escravizados que são mancos ou que têm insuficiência respiratória, ou, enfim, querem ganhar o dinheiro com aquele escravizado que já não serve a ele como força de trabalho. Mas, enfim, muitos vão, mas sempre se tem a sensação de que o Exército Brasileiro foi formado de ex-escravizados, e não é verdade. Isso aí eu acho que era uns 8% no máximo. O que acontecia é que o Exército Brasileiro era um exército de não brancos, porque a maior parte dos negros que havia no Brasil naquela época já eram livres, e já tinham nascido livres. E, além do que, tinha os pardos, e daí tinha os brancos. Então, essa ideia de chamar os brasileiros de macacos, claro que era para desvalorizar os brasileiros, para fazer baixar a moral, mas também porque a maioria era um exército de não brancos. Bom, e daí a influência que teve sempre se fala, como se conviveu pretos e brancos lado a lado, senhores escravizados, que isso teria apressado a abolição. E é uma explicação boa, mas, se você pensa, acabou em 1870 a guerra, e a abolição foi ser 18 anos depois. Se não tivesse sido apressada, quando que seria? Então, mas, enfim, existe essa hipótese. Não sei se você, certamente você deve ter lido Adeus, Chamigo Brasileiro. Que é do André Toral, é uma obra em quadrinhos. Para mim, uma das melhores obras de ficção brasileira sobre a Guerra do Paraguai, porque o Toral, além de quadrinista, é antropólogo, historiador, e é tudo muito bem feito em termos de pesquisa iconográfica, reprodução da paisagem e tudo mais. E o Toral, lá no pós-fácil, ao Adeus Chamigo Brasileiro, não é chamego, é chamigo, uma forma paraguaia de tratar, de dizer a palavra amigo, né? Ele menciona Domingos Ramos, que é um ex-escravizado e soldado brasileiro que produziu gravuras feitas no campo de batalha e que se perdeu essa coleção de... Ele não explica como se perdeu, mas foi destruída com o tempo, né? Então, não há depoimentos de pessoas negras na composição deste volume, né? Mas há em alguns dos seguintes? Não. Não há, e também não há de pessoas brancas que não eram alfabetizadas, né? assim como de indígenas. Então, é quase só de jovens oficiais, ou velhos oficiais, ou enfim. Tem de pessoas negras que é o Rebouças, né? Que é uma pessoa negra e que participa ativamente, que faz um diário, e é muito interessante. Uma das coisas que eu faço, além de escrever, eu sou uma das editoras da Chão Editora, que é uma editora que publica documentos históricos. Assim, nós não encontramos textos escritos por
escravizados. É uma coisa... Então, como que a gente faz? A gente publica os processos, né, que haviam, que... Então, tal pessoa, tal senhora foi processada por fazer rituais africanos. Então, você tem os depoimentos das testemunhas, os depoimentos dela, você tem... Então, através disso, você consegue saber como era a vida de um escravizado ou de um ex-escravizado. Você fala com todos os historiadores, não tem assim. Tem uma carta de um já ex-escravizado, que tem 2 páginas, que é para o herdeiro da pessoa que foi o senhor dele, dizendo como é que era a vida dele, depois vendo se pode ganhar uma casa, uma coisa assim. É uma carta de 2 páginas, e o José Reis, aquele historiador baiano, que é um historiador sobre escravidão, falou que é um dos mais longos documentos que tem de um escravizado, não de uma pessoa negra, de um escravizado. E eu não achei. Procurei e não achei. Algo muito importante para o clima desse primeiro volume tem a ver com a desorganização do Exército Brasileiro, né? Com o improviso, com a indisciplina, tão nossas, né? Se havia os voluntários da pátria, tristemente também havia os involuntários da pátria, né? O Brasil estava preparado para aquela guerra? O Brasil não estava nada preparado para aquela guerra. Os paraguaios tinham um exército, tem várias informações, mas acho que de 40 mil homens, e o Brasil tinha um exército de 4 mil homens, é mais ou menos isso, assim. Aí você tinha as guardas nacionais, que você vai unindo, se bem que havia uma regra que a Guarda Nacional não precisaria lutar fora do país. Então, você vai mudando as leis e você cria os corpos de voluntários da pátria, e vai organizando. Então, demora muito. Assim, o Paraguai invade o Brasil em 31 de dezembro de 64 e nós vamos invadir o Paraguai em abril de 66. Então, é muito tempo assim. Mas, lendo tudo, eu fico impressionado como a gente conseguiu organizar um exército, porque era tanto trabalho, as coisas eram tão longe, os transportes tão difíceis. Tinha cólera, tinha tifo, tinha gente que fugia. Você tinha que... O que eles faziam é que recrutavam as pessoas, prendiam num quartel, para ir juntando bastante gente, depois colocar num navio e levar para Montevidéu, onde se reúnem as tropas, são treinados e depois ir até o Paraguai, por caminhos muito difíceis, sempre muita água, muito rio, muito charco, e mosquito, enfim. Então, a gente estava completamente despreparado, e a Argentina também. E o Uruguai, a participação do Uruguai é quase que simbólica só, né? Não teve realmente muita gente que foi. Então, estava despreparado. Agora, tem coisas que a gente acha um absurdo, tipo morrer tanta gente de doença e de frio. Mas parece que os exércitos de Napoleão também morreram muitas pessoas de doença e de frio. Então, também tem características das guerras do século XIX, né? Que, basicamente, o que eles falam quer dizer, de Napoleão é antes, mas você tem a Guerra Civil Americana, você tem a Guerra Franco-Prussiana, que também parece que era muito... morria um bocado de gente, assim, por desorganização, né? Sim, no começo da invasão do Rio Grande do Sul, ali pela página 300 ou 200 e tantos do livro, tem uma descrição do cara falando do frio que está 11 graus negativos. E a tropa ali acampada no meio do Pampa, né? Com gente do Pará. Exato. Que tinha ido para lá. Uma das coisas mais interessantes, assim, em termos de o Brasil descobrindo o Brasil, é justamente isso que você coloca de alguns depoimentos de soldados e voluntários vindos do norte, vindos do nordeste, e entrando no Mato Grosso, ali no sul do Mato Grosso, e se deparando com essa região que é, na realidade, o Pantanal, tá certo? Porque Corumbá é invadida, Corumbá é o centro, a capital do Pantanal, e tudo é invadido e tudo ali é cercado de pântano, de mangue, de charco, enfim, o Rio Paraguai imenso ali dominando toda a paisagem.
você acha que, de certa forma, foi uma descoberta do Brasil para o brasileiro, né? Em termos de unificação de uma visão geral, assim? Eu acho que é o Jorge Vanderlei dos Santos, o historiador, não sei se estou falando certo o nome, que ele fala que é a primeira vez que um brasileiro se vê como um brasileiro, que é um pouco um brasileiro do Pará ir lutar porque uma moça de Corumbá foi estuprada, era uma coisa que não tinha cabimento, né? Mas passou a ter, ele sente que é um brasileiro como ele que está sofrendo, é uma coisa que nunca tinha acontecido antes, esse sentimento de brasilidade. Então, de certa forma, é algo original do que é o Brasil, né? As pessoas comuns entendendo não, construindo o sentimento de ser brasileiro. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros no livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Bem, Argentina e Uruguai também foi definidor aqui para o Cone Sul, né? Bartolomé Mitre era o primeiro presidente da Argentina, né? Tem uma passagem relativa à desorganização do Exército Brasileiro, tem uma passagem que você dispõe, que é do primeiro cadete José Luiz Rodrigues da Silva, e diz assim: Osório dizia, com abundância de fundamentos, que um exército bisonho, baldo de instrução, embora valente, numeroso, arremessado ao inimigo, assim, descriteriosamente, além de uma desgraça colossal para o país, representava verdadeira desumanidade, se não crime hediondo. Mas há também, além desses soldados desorganizados, assim, eu acho que são especialmente candentes as aparições de crianças em cenas de violência, dos indígenas e, particularmente, de mulheres em algumas cenas, né? Como, por exemplo, quando, sei lá, os soldados estão pegando à força, né, voluntários, aspas, nas ruas de São Paulo, em geral carreteiros, que são pessoas que trazem alimentos para a cidade, né, de carroça e tal, e cujos animais, carroças e cargas ficam abandonadas, porque o seu dono foi sequestrado para ir lutar, né? E depois de algum tempo, os homens deixam de vir à cidade. É um excerto de um jornal. E apenas as mulheres entram na cidade no lugar dos seus maridos, né? Conduzindo as carroças, trazendo os alimentos, os mantimentos para a cidade. Também é particularmente tocante uma cena da invasão de Corumbá pelos paraguaios, em que, na primeira batalha, na primeira reação brasileira, praticamente toda a munição acaba, né? E, durante a noite, as 70 mulheres de soldados que estão ali no forte são encarregadas de produzir as balas. E elas, numa única noite de trabalho, produzem quase toda a munição que vai ser usada na batalha seguinte, no dia seguinte. Voltando um pouco, assim, relativamente à fluência do texto, que é uma coisa que... Eu me lembro de uma entrevista do Rubens Figueiredo, que é um grande tradutor do russo, né? O Rubens Figueiredo fala sobre como é diferente para um russo ler Tolstói, porque ele é obrigado a ler Tolstói, como Tolstói escreveu os livros dele. Comparativamente com uma obra... um Tolstói traduzido, um leitor, por exemplo, contemporâneo, né, nosso, ao ler, pode ler ligeiramente adaptado, com liberdades, de forma a atualizar a linguagem e tudo mais. E eu queria saber se você tomou essa liberdade, se você, de alguma maneira, traduziu o texto do século XIX para que ele ficasse um pouco mais palatável para o leitor contemporâneo. Eu espero que não. Eu espero que ele tenha ficado lá, totalmente século XIX, sem tradução nenhuma, e as pessoas tenham entrado naquele mundo exatamente porque o texto é século XIX. Mas deixa eu só falar uma coisa do Rubens, que, além de um grande tradutor, é um ficcionista incrível, né? Eu amo os romances dele. E ele falava, ele fez a revista 34 Letras conosco, então, enfim, ficamos... juntos, convivemos um pouco, e ele fala: eu queria que a minha literatura tivesse português de uma obra
traduzida. Porque ele fala que, quando você traduz, você procura ser mais simples, ser menos empolado. Você não vai querer reproduzir, de alguma forma, uma grande originalidade que o autor tem em termos da gramática, da linguagem. E eu achei curioso, assim. E ele é um tradutor incrível, mas ele tem isso, tem essa ideia, assim. Acho que carrega da experiência de ficcionista dele, de autor, né? Bem, vamos falar das batalhas. A principal batalha do primeiro volume é a Batalha de Riachuelo, que aconteceu em 11 de junho de 1865. E nela é impressionante pela sua força narrativa, né? Decorrente da justaposição dos fragmentos escritos, em sua maioria pelo Almirante Barroso, pelo prático argentino embarcado na corveta Parnaíba, e mais impressionante mesmo é a pompa descritiva, né, adotada pelo Antônio Luiz von Honholtz, né, o comandante da canhoneira Araguari. A fonte do Honholtz, de onde é? O que é? É uma carta, realmente é uma carta que ele escreve para o irmão, mas uma carta que, evidentemente, tem uma intenção literária, que é publicada em livro depois. E tanto que o começo da carta é assim: a essa altura, o correio já chegou, a imprensa já viu, você já sabe tudo da Batalha do Riachuelo, mas você não sabe do coração que aconteceu, você não sabe as aventuras de cada um. E daí ele começa a contar, realmente, com pompa. É pompa, mas é emocionante, né? Não é só lá em cima, ele vai... enfim... Ele tem uma pompa narrativa aí, né? E literária, com intenções literárias, não sei se boa ou ruim, mas, enfim, eficaz. Meu querido Fritz, a 11 do corrente raiou, afinal, o dia por mim tão ardentemente desejado. Doravante, não serei simplesmente um oficial patesca com honras de hidrógrafo. Realizou-se o sonho que eu sempre afagara em minha mente. Já não cinjo uma espada virgem. O batismo de fogo consagrou-me homem de guerra, e doravante não é uma simples ficção o qualificativo de oficial combatente com que figuro no quadro da armada. Ou seja, o cara está se vangloriando por mão, né? Inflando. Porque logo depois as descrições do médico a bordo, né? O cirurgião... Segundo cirurgião, não havia o documento do primeiro cirurgião, será que morreu o primeiro cirurgião? Mas assim, é uma verdadeira sequência de flagelos, né? Porque, a despeito de o Brasil ter ganho, e eu acho que uma das grandes qualidades desse capítulo é justamente, você pensa assim, pô, como descrever uma batalha naval no Rio, né? Mas você fica imaginando, assim, a gente vê aqueles filmes ingleses e tal, né? Mas está tudo aqui. Porque a movimentação dos barcos, um abalroa o outro, o que acontece é a invasão dos paraguaios, a covardia do comandante do Parnaíba, né, que entra em estado de choque e perde o comando da barca, e é o único navio que é tomado pelos paraguaios, e é uma verdadeira chacina, né? Mas daí depois a descrição médica, né, quase do assim, médico legal dos corpos e dos ferimentos, vai adquirindo é a sobra da batalha, né? E nada me parece mais eficaz em termos antibelicistas do que a leitura desses fragmentos. Você entende esse livro com papel nesse sentido? Primeiro, só falando um pouco, esse prático argentino é uma coisa muito interessante. Teve um historiador argentino, uns anos depois da guerra, que coletou depoimentos orais, coisa que no Brasil nós não temos, infelizmente. Então, esse prático... Então, o que acontece? Aí você tem a voz dos analfabetos, porque ele foi e coletou. E a grande coisa do prático argentino é que é ele que conta, que os oficiais todos vão e se escondem embaixo, enfim, fecham lá na torre, e quem deixam fica soldados na proa. deixam soldados na proa. E
os médicos, eu não tinha nenhum depoimento dos médicos. Isso me afligia muito, porque todos os comentários sobre os médicos era falando mal. Era falando que eram uns carniceiros, que não prestavam atenção. E eu falava, não é possível, devia ter médico generoso, bom e competente, tudo. Quer dizer, a guerra era um caos, então eles não tinham condições. E daí, nessa coleção do Sinésio, eu achei 2 livros que têm depoimentos médicos. E não deve ter o primeiro cirurgião, porque provavelmente o relatório era do segundo cirurgião para o primeiro. Quer dizer, eram coisas oficiais, né, que escrevia. Então, eu fiquei muito feliz, e também porque sempre falo assim, o resultado da batalha foram 20 mortos e 300 feridos. Você fala, bom, os feridos. Só que daí você lê, é uma tragédia os feridos. O cara é amputado, infecciona a amputação, aí ele pega não sei que doença, aí, enfim, a coisa vai piorando, piorando. E eu queria muito a fisicalidade do corpo, sabe? O corpo do doente, o que é. E também é uma batalha que ele sofre, o corpo dele. Como é que o fígado resiste a uma espada que passou? Como é que... Então, para mim, eu fiquei tão agradecida, porque foi muito legal. E a minha neta, ela, com 12 anos, que lê muito, e a gente está falando sobre esse livro de guerra que eu tinha escrito, e ela estava muito aflita com isso. Falou, mas, vovó, é nacionalista o livro? Morrendo de medo que fosse assim. E, tipo assim, você fala contra a guerra. E eu falei, assim, é um livro como você vai contar, como foi, enfim, um acidente que você teve, ou uma viagem que você fez. Você não está falando se é a favor ou contra a viagem, ou você está contando a sua vivência ali dentro. Não tem. E, na verdade, o final é o horror. Então, eu espero que quem vá ler passe a ter horror à guerra. E passe a não ver só o grande, veja o pequeno, e se lembra o tempo inteiro. Irã, Israel, Gaza, enfim, essas guerras todas, Ucrânia, tem um monte de gente passando isso, apesar de ser 200 anos depois, 160 anos depois. Então, sei lá, eu acho que a gente esquece que tem gente, né, nas guerras, fica tudo muito... Então, é um pouco... Espero que seja contra a guerra. Mas eu não queria que eles falassem isso, sabe? Eu não queria que eu falasse isso. Eu queria que tivesse exposto isso, fosse uma fratura exposta, vamos dizer. E é particularmente assim ilustrativo, de uma forma comovente, como os textos funcionam para mostrar aquela guerra tão distante no tempo, e como hoje a gente não vê, com todos os recursos tecnológicos, né, o que acontece em Gaza. Sim. Você vai ler agora? Sim, tem... Pois é. Olha, gente, tem algumas perguntas que são extensas, particularmente a sua, Wellington, que não é uma, são várias, são verdadeiros tratados. Mas aqui tem aqui, olha só, prezada Beatriz, sou descendente do almirante Barroso, que se aposentou no Uruguai. E sai muito bem na fita, o Barroso. E teve extensa prole, o que também diz a favor do... sua atuação se alinha ao caráter tão nefasto como, por exemplo, do Duque de Caxias? Se a atuação de Barroso se alinha ao caráter tão nefasto, segundo o Pedro, como, por exemplo, o Duque de Caxias? Então, eu não... O Barroso, ele é... O que eu soube dele, eu não fui estudar. Sempre pode ser que não seja. Eu só li o que ele escreveu e o que os outros escreveram a respeito dele naquela época. Mas é incrível, não só assim o caráter dele, a inteligência dele na guerra, porque os navios brasileiros eram bomba para lá e bomba para cá, e o Barroso era o comandante, isso lá na Batalha do
o Riachuelo, e ele está num vapor muito grande, e ele fala, eu vou abarroar os navios. Então, ele não joga bomba em ninguém, ele vai, e vai batendo nos navios, e realmente você tem vitória graças a ele. E você lê o diário dele, é uma pessoa muito, muito envolvida e escreve muito bem. Você fica muito assim, amigo dele, assim. Você tem uma coisa de uma identificação com ele. O Caxias foi o único que a gente foi atrás em um arquivo. A Lúcia, que é historiadora, foi atrás pegar cartas de uma categoria de cartas chamava cartas confidenciais. E daí ela pegou algumas. E aí eu não consegui ficar com raiva de ninguém nesse livro, porque você vai convivendo, você vai mesmo a pessoa sendo muito ruim. E o Caxias, ele realmente não é uma pessoa legal, mesmo assim, eu estou falando de uma maneira meio que frívola. Ele pega uma situação péssima lá, ele consegue arrumar o exército, consegue andar para frente, ele é 1000 vezes melhor do que estava antes, em termos estratégicos, em termos dos soldados serem alimentados, poderem ter roupa de frio. Então, ele é um cara que organiza o exército. Agora, é um cara que está o tempo todo falando mal dos outros oficiais, e é uma pessoa... É um comandante, ele é o general, então ele vê de uma maneira que você fala, puxa vida. Então, ele tem uma determinada batalha em que morre muito mais gente do que seria o razoável de morrer. E ele escreve essa carta para o ministro da Guerra, falando, olha, por isso que eu sempre tenho que entrar quase com o dobro de pessoas. Uma batalha, senão eu não entro. Porque a nossa tropa basicamente, ele fala que é covarde, de que os brasileiros fogem em debandada. Isso aparece descrito. Os comandantes têm que ir bater nos soldados para eles irem de volta e lutar, enfim. E ele atribui isso a 2 causas: o mau exemplo moral dos oficiais e o elemento servil, que ou acha que só trocou de dono e não tem noção de nacionalidade, ou tinha uma outra coisa bem assim, não me lembro. Mas, enfim, aí você pensa, por que ele teria uma noção de nacionalidade? Ele só trocou de dono mesmo. Então, ele tem uma análise que é correta, o Caxias, mas ele fala de uma maneira como se pudesse ser diferente. E, evidentemente, que não podia ser diferente. E tem também... isso. Então... Eu não consegui achar o Caxias um homem horrível, pelo o que eu li, do que ele escreveu e do que outros escreveram dele. Se eu fosse estudar o Caxias, provavelmente eu acharia péssimo. Eu fiz questão de não estudar ninguém. Eu queria ter a voz deles ali. Bem, como se a noção de nação já fosse algo concreto, estabelecido né, naquele período. Bem... Estamos chegando aqui nos finalmente, e o Paulo Werneck lembrava dos 40 anos da redemocratização, né, comemoradas recentemente, e eu me pergunto assim sobre o uso da Guerra do Paraguai para efeito de propaganda ideológica, justamente na conformação dessa visão de nação, né? O André Toral, ele cita que, por exemplo, na fase final da guerra, quando são produzidos aqueles quadros do Pedro Meirelles, do Vitor Meirelles, do Pedro Américo, e também do argentino Cândido Lopes, que são incríveis, né? Houve uma exposição no Rio de Janeiro, em 1879, das pinturas de Pedro Américo e Vitor Meirelles, que recebeu 292.286 visitantes ao longo de 2 meses. E entende-se como essa solidificação, né, dessa visão de nação, já aí por efeito da propaganda. Em algumas das suas entrevistas, você diz que não sabia nada se interessava pela Guerra do Paraguai, tanto quanto qualquer outro brasileiro, né?
A que se deve esse esquecimento? Porque, não sei, eu fui uma criança nos anos 70, a escola, ou seja, eu cresci durante a ditadura militar, e nos livros de histórias escolares, a Guerra do Paraguai era pintada sempre com as tintas do heroísmo, né? Por motivos óbvios, está certo? Você acha que esse esquecimento e a não valorização da guerra em si como um evento inaugural assim da nossa ideia de nação se deve a quê, exatamente? Bom, eu não sou, como eu digo, não sou uma estudiosa da Guerra do Paraguai. Eu sou uma estudiosa dos textos dos combatentes da Guerra do Paraguai, o que é diferente. Mas o Doratiotto, que é um escritor, talvez, que escreveu o livro mais importante no sentido... Francisco Doratiotto, de ter um panorama sobre a Guerra do Paraguai, ele fala que foi uma guerra envergonhada, que foi como que o Brasil, o Império Brasileiro, demora 6 anos para derrotar, eles chamavam de republiqueta, mesmo ter tido que usar os escravizados, foi uma vergonha. Como que a gente não dá conta, né, disso, sem apelar a eles? Depois vem a República, e que são os positivistas e que não ressaltam a guerra também. Então, eu acho que, mesmo que os militares louvem a Guerra do Paraguai, você vê que a gente aprendeu na escola muito rapidamente. Não era uma coisa que ficasse por muito tempo. Então, eu acho curioso, porque deveria ser, né, uma grande glória do Exército Brasileiro e deve ter sido usado durante períodos, por exemplo, todas as ruas em São Paulo e no Rio de Janeiro que têm os nomes dos combatentes e das batalhas. Enfim, eu não sei muito disso, mas eu tenho a impressão que teve muito altos e baixos em valorizar a Guerra do Paraguai. E que, durante a ditadura, você tem o livro do Chavaneto, que chama O Genocídio Americano, e que é um livro que descreve o Brasil mais ou menos como um marionete da Inglaterra. E é um livro assim com muitas imprecisões e muito para provar uma tese com muito pouca base, assim. Então, acho que por muito tempo, eu estudei numa escola mais de esquerda, eu fiquei com uma visão da Guerra do Paraguai, primeiro, pouco importante e depois errada. Porque, enfim, depois, quando você foi ler todos os documentos que foram abertos depois e foram facilitadas a busca, você vê que foi diferente a coisa. Sem dúvida. E o que fica, pelo menos daquilo que eu me lembro, que a motivação de Solano Lopes assim, era uma coisa, né, que esquece, ou pelo menos se esquecia na maneira com que estudei história na escola, no ensino fundamental, ali no ensino primeiro grau, o papel nefasto que o Brasil vinha cumprindo anteriormente, as políticas protecionistas e invasivas em relação ao Uruguai e ao próprio Paraguai, né? Bem, já estamos chegando aqui aos finalmente, e para não encerrar com o horror propriamente da guerra, a gente vai tentar encerrar com um pouco de melancolia, né? A melancolia, a melancolia da exaustão e do sem sentido da guerra, causando seus efeitos ali nas páginas finais já do Guerra, volume 1, né? Em meio à campanha do rechaço da invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul, o Alfredo Toné. E a gente encerra com aquilo que iniciou tudo, já que Toné foi o disparador do seu desejo de escrever algo a respeito da guerra. Nessas páginas em que o Toné recolhe e desenha flores, enquanto, posteriormente, depois, o Albuquerque Belo recorda os aniversários do filho Joaquim, nos quais não esteve presente. Mas, se você puder ler para a gente encerrar esses fragmentos do Toné. Como vocês puderam ver, eu sou gaga, então a leitura, enfim. Herborizando por minha conta e risco, é o Toné, não é isso aqui? Herborizando por minha conta e risco, sem método nem programa, desenhando em meu álbum de flores que me pareciam características da região, secando e imprensando algumas, mais como recordações do lugar do que para qualquer outro fim, achei como ocupar também, de modo bastante agradável, muitas
Muitas horas bem lentas, bem pesadas para os inativos e queixosos. Abro o meu velho álbum de desenhos, encadernado em marroquim verde, bastante desbotado, e nele encontro datas de Coxim, que só por si... Coxim é uma cidade no Mato Grosso. Datas de Coxim, que só por si, sem razão nenhuma especial, deveras me melancolizam. 15 de janeiro, 10 e 11 de fevereiro de 1866. Lá se foram, pois, 26 anos bem completos, boa parte da minha existência, e entre as épocas de então e a de hoje, os períodos mais alegres, mais cheios e mais belos da vida que vivi, ou que tenho ainda de viver. E a tal respeito, entro agora em dúvida se é de prudência filosófica juntar elementos de recordação, assinalar nos tempos idos pontos mnemônicos, como que fincar marcos à beira do caminho andado, a suscitarem um mundo de reminiscências cujos espinhos nos arranham, ou melhor, nos pungem, que cada vez que o espírito se demore, um pouco junto deles, reconstituindo uma subtervocação, cenas inteiras do longínquo passado. De que me serve tanta nota tomada? De que valem essas flores e folhas murchas, esses esboços de lugares que jamais tornarei a ver? Todas essas instigações à vivacidade da memória. E na vida real, para os que se adiantaram em anos, tudo quanto fica para frente parece tão árido, tão cansativo, tão despido de encantos e prestígio, tão diferente daquilo que já deixamos pelas costas. O organismo físico, minado por moléstias insistentes, embora lentas em sua evolução destrutiva, já não responde às agitações do intelecto, por mais ativo e imperioso que este ainda se imponha, e, combalido, fraco, reclama descanso e paz. Mas, santo Deus, o descanso é a atonia, a tristeza, o desalento. Trabalhar de qualquer modo, eis o lenitivo, único aos desgostos, às decepções, ao desconsolo supremo, à acabrunhada e letal melancolia. Agora o Albuquerque Belo. Depois da instrução, houve missa no Carramanchão, onde se armou um altar para isso. Às 5 da tarde, caiu um grande tufão de vento, acompanhado de chuva de pedras. Quase todas as barracas do acampamento voaram pelos ares. Hoje é aniversário do meu filho Joaquim, e a essa hora estarão lembrando de mim. Um soldado, 3º de artilharia, assassinou ontem uma mulher com 2 facadas. Bem, gostaria... Só falar uma coisa. Pois não. Esse trecho do Toné, quer dizer, ele está narrando tudo lá na guerra. E é o único que ele volta para a casa dele, no Rio de Janeiro, e se lembra. E me lembrou muito uma cena do Pedro Nava, que, para mim, é muito emocionante. Que ele está contando ele na juventude, acho que ele já jovem médico, ou acabando a residência, e sempre muito animado, e, de repente, ele volta para o Rio de Janeiro, onde ele está velho, e onde ele começa a falar como ele está velho, e ele não consegue dormir, e não quer incomodar o sono da companheira, então ele sai andando pela sala e só vê os fantasmas do passado. Aí ele vai no banheiro urinar, e é muito fraco o jato que sai, e nisso ele vê a velhice. E é uma coisa tão melancólica, em comparação, e você pensa, essa pessoa está escrevendo aquilo. Assim, é muito legal, porque você tem ideia de que aquilo é uma narrativa, sabe? Que aquilo não é... Assim, isso é aquilo que a pessoa escolheu contar, enfim. Eu fiquei feliz que, enfim, inspirada no Pedro Nava, eu tenha visto isso e pudesse pegar e escolher por... Bem, obrigado ao Pedro Aguerre, ao Calil, ao Wellington pelas perguntas. Vou repassar para a Beatriz. Obrigado aos trabalhadores da Feira do Livro, obrigado ao Paulo pelo convite e obrigado a você, Beatriz. Leiam Guerra. Obrigada. E esse foi o episódio 376 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até a semana que vem.